e elas ficam de mimimi, e aí eu falo, cala a boca. Claramente uma pessoa que não fazia terapia aqui. A minha flor preferida é o girassol. Olha, eu só tinha uma tatuagem. E eu ia sempre pra diretoria. Ai, como ela é da galera, como ela é rebelde. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tava reparando, né, nessa vibe de a gente tá hypando bastante 2016. Não sei porquê, mas todo mundo fala, porque... Ai, Helena. Quer aparecer no vídeo, meu amor? Vem cá. Bom, mas o que eu tava falando é que o povo tá dizendo, né? 2026 é o novo 2016. E nossa, a vida em 2016 era isso, era aquilo, era muito boa. As músicas eu concordo, amo todas, ouço inclusive até hoje. Mas eu pensei, tipo assim, quem era a Michelle em 2016, né? Se você tá aqui desde aquela época, eu comecei o canal em 2014. Comecei a postar vídeo, assim, com uma certa disciplina a partir de setembro, outubro de 2014. Eu estava nos Estados Unidos, eu fui au pair. 2015 inteiro também postei sobre as minhas aventuras como au pair e todas as coisas que eu pensava sobre ser au pair, morar com uma host family e etc. Foi durante esse intercâmbio que eu aprendi inglês, foi durante esse intercâmbio que eu descobri que eu queria morar fora do Brasil. Foi durante esse intercâmbio que eu entendi que seria muito legal trabalhar como que eu trabalho até hoje, com a internet. Eu criei o canal como um hobby, então foi um ano assim, 2015, de muita descoberta. Aí 2016, eu voltei pro Brasil, na verdade em dezembro de 2015, passou ali, né, verão, dezembro, janeiro e tal. Lá em fevereiro de 2016 eu pensei, e agora, o que eu faço na minha vida? Eu voltei pro CLT, trabalhava como assistente de marketing numa empresa, numa marca de roupas lá de Blumenau. Eu continuava fazendo vídeos. Em 2016 eu fui fazer o intercâmbio na Irlanda, continuei e depois de 6 meses que eu tinha voltado pro CLT lá por junho, julho de 2016, eu saí do CLT pra continuar só com o canal pra ver se ia me dar certo. Eu me dei 6 meses pra ver se, tipo, vai ou racha, e consegui fazer acontecer, tanto que estamos aqui até hoje. E se você não acompanha desde essa época, tudo bem, espero que esse recap, né, pequeno recap aqui, tenha te colocado ali na linha do tempo, mais ou menos do momento em que, como você viu no título, a gente vai reagir ao meu vídeo de 50 fatos sobre mim, que eu gravei em 2016, com 22 anos. E hoje, 10 anos depois, de 2026, estamos aqui mais ou menos na mesma época do ano. Aqui era fevereiro, aqui é fevereiro. Então é na mesma época do ano, tá fazendo exatos 10 anos que eu gravei isso e que desde então eu não assisto. E eu acho que vai ser interessante a gente assistir isso juntas e comemorar os 2016 e toda a coragem que eu tive pra continuar aqui há 10 anos trabalhando com o que eu trabalho. Vamos dar o play? Esse vídeo, ele não tá disponível, tá, pra todo mundo, mas a gente vai assistir ele juntas agora. Não me responsabilizo pelo que eu falei há 10 anos atrás. Tô com um pouco de vergonha? Sim. Mas vamos lá, vai ser legal. Oi! Olha, eu tinha uma vinheta. E o canal ainda se chamava Cabide Colorido, porque esse era o nome do meu blog. Antes de ter um canal no YouTube, eu tinha um blog. E o blog era com umas amigas que eu criei na faculdade, durante a faculdade, e se chamava Cabide Colorido. E aí eu, né, pensei que o canal seria uma extensão do blog. E aí o canal se chamava Cabide Colorido. Ah, existia uma vinheta, era fofo, vai. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Até hoje, né, eu falo tudo bem com vocês, espero que sim, nem em todo vídeo. Mas eu lembro que naquela época, os youtubers, eles precisavam muito ter uma abertura, precisava muito ter alguma coisa que, tipo assim, nossa, sabe? Eu tinha aquela mania de fazer oi! Porque era uma coisa que naquela época fazia sentido. Hoje em dia eu não me vejo mais fazendo isso. Eu fico, tipo, com um pouco de vergonha de ver a Michelle fazendo isso. Mas, né, vou julgar? Não vou julgar. Todo mundo começa de um lugar, não é mesmo? E repara no cenário. Eu tô aqui numa parede aqui atrás. Um monte de flor, que eu lembro que eu queria muito, assim, ter uma parede assim. E papel de parede mesmo era muito caro. Então a minha mãe me ajudou e a gente comprou um tecido e a gente colou com cola de tecido na parede. E aí meu quarto era, uma parede era assim, a outra era pintada de pink. Eu morei sozinha nesse apartamento por algum tempo, antes de ir para os Estados
Unidos. Eu comecei a morar sozinha aos 18 anos. E esse meu quarto tem várias das coisas que eu tenho até hoje guardadas. Vários cristais, ali a Torre Eiffel já tava ali atrás. A minha maleta de toca-discos, enfim, eu adorava isso. E eu tava bronzeadíssima, né? Realmente fevereiro, depois de passar muito tempo na praia. E especialmente essa tag, eu acho que já foi pro canal há um ano atrás, ou bem no comecinho do canal. Só que eu acabei perdendo esse vídeo, não sei como. Não sei como eu perdi o vídeo, eu provavelmente deletei porque eu não gostava mais do vídeo. E tag, né? Tag nada mais é do que aquele caderno de perguntas que a gente tinha quando era criança, sabe? Eu amava responder caderno de perguntas das minhas amigas, das pessoas da escola e tal, que cada página era uma pergunta. E a tag era basicamente isso, tipo, alguém criava as perguntas ou a temática, como 50 fatos, então você tinha que fazer um vídeo de 50 fatos sobre você, e aí todo mundo respondia, então tinha tag pra tudo, assim, tag pra várias coisas, e era um grande hit da internet naquela época. Meu nome é Michelle Alves de Souza. Eu tenho 22 anos, meu aniversário é dia 29 de dezembro. Eu sou capricorniana e meu ascendente é touro. As coisas não mudou, né? Lógico. É isso, fofinha. Sim, eu acredito em horóscopos. Hoje em dia eu não acredito em horóscopos. Eu acho que talvez aqui eu quis dizer que eu acreditava em astrologia, não sei. Mas o horóscopo é aquela coisa que a gente lê, né? Tipo assim, sei lá, dia 2 de fevereiro. Hoje, capricorniana, seu dia será blá 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 blá. Tipo uma coisa genérica pra todos os capricornianos do mundo. Isso não é muito legal, não faz muito sentido, é bem coisa de revista, né? Mas a astrologia em si, quando você estuda seu mapa natal, o mapa astrocartográfico também, que é outra descoberta muito legal, enfim, que daí tem um pouco mais de profundidade, aí eu acho isso muito legal e acredito. Em horóscopos, não. Não tenho uma religião definida e eu estudo publicidade e propaganda. Faltam só 2 semestres pra eu terminar. Nossa, eu pausei, né? Eu tranquei a faculdade de publicidade e propaganda pra ser au pair nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei, eu precisei finalizar, lógico. E eu lembro que eu não aguentava mais estudar nos últimos semestres, assim, porque eu tive que colocar todas as matérias, tipo, de uma vez, assim, sabe? Pra terminar logo. Mas eu gostei de fazer publicidade. Eu nasci em São Paulo, capital, e tenho 3 irmãos, que são mais velhos que eu. Dos 3 irmãos, eu tenho 3 sobrinhos e tenho 2 afilhados. Esse é um ponto complicado, porque sim, né, várias dessas coisas não mudaram, mas aqui eu falo que eu tenho 2 afilhados. E o meu segundo afilhado, a gente perdeu completamente contato, assim, ele é filho de uma amiga minha que faz muitos anos que eu não converso, que é distante, assim. Acho que no ano passado a gente trocou uma ideia e tal, mas é, infelizmente, uma criança que eu não tenho muita afinidade. E acaba que esse afilhado foi muito mais de boca pra fora, assim, sabe? Tipo assim, eu não fui até a igreja e o batizei, nem nada. O meu afilhado, que é o Matheus, que vocês conheceram, ele veio me visitar com a minha mãe aqui em Amsterdã e tal. Esse, sim, é meu afilhado mesmo. Mas o outro, infelizmente, não faz parte mais da minha vida. Eu nunca fui de ter muitas amigas, eu tenho poucas amigas, mas as que eu tenho há um tempo grande, assim. A minha amiga mais antiga, eu acho que já faz uns 12 ou 14 anos que a gente se conhece e a gente continua sendo amigas. Então eu não sou de trocar de amizades, assim, muito. Eu tenho uma amiga e meio que consigo levar essa amizade pra vida toda. Pra vida toda, ela no auge dos 22 anos. Eu acho que eu entendo o que essa Michelle quis dizer. Eu continuo tendo poucas pessoas no meu dia a dia, mas hoje eu vejo a amizade de um jeito diferente. Eu acho que principalmente depois de me tornar imigrante, eu percebi que a gente precisa, e depois de adulta também, eu acho que é uma coisa que quando você é pequeno, seus amigos são aquelas pessoas que você brinca e estuda junto, sabe? Mas ter amizades no período, na fase adulta, vai muito além, né? Vai você, tipo, confidencializar várias coisas, compartilhar seus traumas, contar com aquela pessoa pra situações, né, difíceis, enfim. Eu tenho ainda essas mesmas amigas aqui de muitos anos. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem um contato tão grande, mas são aquelas pessoas que, se me pedirem ajuda, eu vou estar ali por elas e elas, eu sei que estarão ali por mim também. No meu dia a dia, eu não tenho muitas amizades.
mas eu acho que eu tenho bastante amigos, assim, de forma geral, sabe? Eu não consigo conversar com todos e eu entendo que ser amigo não é precisar conversar com as pessoas sempre. É você, tipo, querer alguém bem, saber que aquela pessoa também te quer bem e que ela tá ali caso você precise. As amizades, elas mudam bastante ao longo dos anos e eu acho que é uma coisa natural. Os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos, mas eu me relaciono normal com meu pai e com a minha mãe, ok. Dos meus 8 aos 12 anos eu fiz ginástica rítmica. Dos 6 aos 12 eu tocava violino. Sorrindo depois de cada fato. Eu falei que eu fiz ginástica rítmica e tocava violino, sim, e inclusive adorava essa época da minha vida. As matérias que eu mais gostavam eram artes e inglês. E eu ia sempre pra diretoria, sempre, quase todos os dias, depois do recreio, porque eu fazia alguma coisa zoada. Ai, como ela é da galera, como ela é rebelde. Engraçado. Eu trazer isso como um fato, isso que eu acho que é engraçado, tipo, um fato sobre mim. Nossa, eu ia pra diretoria no colégio, sabe? Eu realmente ia pra diretoria no colégio. E é porque eu, sei lá, eu gostava de causar, eu era uma criança com bastante energia, podemos dizer assim. E nem todos entendiam as minhas brincadeiras. Mas era isso, mas eu tirava notas ruins, mas também não era péssima, né? Eu só não era tão inteligente e nerd quanto meu irmão, por exemplo. Mas como, né, quando você tem um irmão, automaticamente seus pais comparam você a ele, aí eu ficava ouvindo, tipo, nossa, seu irmão tirava notas mais altas. Então eu sempre tive essa sensação de que eu tirava notas baixas, mas nem eram tão baixas assim. Eu acho que a gente também não precisa ser bom em tudo. E como eu falei, eu amava artes e inglês. E é isso. Eu uso essas duas coisas hoje em dia. Eu nunca quebrei o braço, por mais que eu era uma pessoa bem, rebelde. Eu adoro misturar doce com salgado, tipo feijão com banana, biscoito recheado com requeijão e essas coisas. Odiava a educação física, por mais que eu gostasse de ficar correndo e fazendo várias coisas loucas, assim, e meio zoadas quando eu era pequena, porque a maioria das vezes que eu ia pra coordenação era por motivo de correr, gritar e ficar pulando a cerca do colégio. Eu não gostava de educação física, eu sempre falava que eu tava menstruada, mesmo sem antes ter menstruado. É verdade. Eu detestava educação física. Qualquer esporte. Era um esporte com bola, então vôlei, basquete, futebol. Não, obrigada. Acho que até hoje eu sou muito assim. A partir do momento que eu fui crescendo e entendendo como o exercício físico é importante na nossa vida, troquei e mudei muito a minha relação com o esporte, com os exercícios, mas eu aprendi a escolher os que eu gosto, entendeu? Então, eu gosto de uma natação, eu gosto de uma academia, que não é um esporte, mas enfim, eu gosto de um spinning, eu gosto de, sei lá, sair andando. Eu gosto dessas coisas. Eu tinha 18 anos quando eu andei de avião pela primeira vez. Eu amo a praia, eu amo o mar, eu amo a maresia, eu amo tudo que é relacionado à praia, mas eu não sei nadar. Mudou! Algo que mudou! Na época eu não sabia nadar, eu por muito tempo na minha vida não sabia nadar, porque eu aprendi a nadar assim que eu era muito pequena, minha mãe me levava nas aulas de natação, enfim. No meio da minha infância eu me afoguei no mar e foi um trauma, assim, muito grande, então por muito tempo eu ficava com muito medo de entrar no mar ou em qualquer piscina que eu não desse o pé. E aí eu meio que, sei lá, demorei muito tempo pra aprender a nadar, eu aprendi a nadar depois de adulta em 2021 e hoje em dia eu amo natação, assim como eu destaquei agora há pouco, né? Natação como um dos meus esportes preferidos. Se for pra escolher entre algo doce ou algo salgado, tipo no lanche da tarde, eu prefiro sempre alguma coisinha doce. No lanche da tarde eu continuo preferindo uma coisinha doce. O café da manhã ele mudou recentemente pra algo salgado, mas um bolinho com café à tarde, meu Deus. A minha flor preferida é o girassol. Olha, eu só tinha uma tatuagem. A minha flor preferida é o girassol. E aí eu mostrei essa tatuagem que são girassóis. Mas eu só tinha uma tatuagem. Olha quantas outras 10 anos depois. Eu sou muito, mas muito competitiva. Principalmente em jogos e coisas assim. Eu fico muito brava se eu perco. Tem uma coisa que me irrita, tipo, muito, é o calor. Cara, eu adoro calor na praia, onde tem vento. Mas aqui na minha cidade, passar calor é, tipo, não ter vento nenhum, você tem que andar de ônibus.
E daí eu odeio. Eu aos 22 já sabia que eu detestava o calor, eu aos 32 continuo detestando se eu não tô na praia. Não tem como gostar, né? Ainda mais quando você tá dentro de um ônibus, naquela época nem tinha ar-condicionado no ônibus, no transporte lá de Blumenau, é complicadíssimo. Eu sou uma pessoa que eu vivo com sono, eu acordo com sono e eu vou dormir com mais sono ainda. Eu tenho sono o tempo todo e o dia perfeito é quando eu posso tirar um cochilo depois do almoço. Aqui a gente tem um claro problema. E é muito engraçado porque eu vejo esse vídeo não só o que vocês estão assistindo, eu vejo, tipo, sabendo quem é essa pessoa, porque era eu, e entendendo em que situação da vida eu tava, o que eu tava fazendo, quais eram os meus hábitos. Então, nessa época, eu não me exercitava, nessa época, eu comia super errado, nessa época, eu não tomava um suplemento que fosse. Então, hoje em dia, me exercitando, comendo direito, tomando meus suplementos bonitinhos, eu não sou mais essa pessoa que vive com sono. Se você é a pessoa que vive com sono, ou você tá com estafa do trabalho, muita coisa, tá fazendo muita coisa, ou, amigas, tenha certeza, uma das suas vitaminas ou mais de uma tá baixa, você tá, tipo, ali na vitamina D no chão, vitamina B12 nunca nem viu, e realmente faz diferença, tá? Faz diferença. Eu tenho sardas. Também tenho 6 tatuagens. Hoje em dia eu nem lembro quantas tatuagens eu tenho. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Tipo, com as minhas coisas, com o meu quarto, com o meu computador, com as pastas do computador e até com a mesa do restaurante. Se tem o ketchup e a mostarda, eles não estão perto do outro, eu coloco eles perto do outro. E se tem guardanapo sujo, eu tento limpar a mesa antes mesmo do garçom chegar. Isso é muito curioso, porque outro dia eu levei pra minha terapia que, tipo, as pessoas elas chamam a minha atenção porque eu fico organizando as coisas. Tô na caixa do mercado e eu vejo que, tipo, tem aquele chocolatinho, aquelas coisas ali, e tem gente que pega e coloca de novo e, sabe, assim? Eu gosto de organizar isso, não me importo. Ou, sei lá, vocês sabem, né? Eu gosto de manter a casa organizada e pra mim é uma coisa automática, assim. E aí eu levei pra terapia como, será que isso não pode ser toque? Será que... Eu tava meio preocupada à toa, mas eu aparentemente sempre fui assim. Eu adoro cerveja. Eu amo, tipo, entrar no supermercado, ver uma cerveja nova e comprar pra experimentar. Tipo assim, uma Pale Ale, uma Pilsen, uma Weiss. Eu gosto de estudar os tipos da cerveja e harmonizar com comidas, sabe? Eu acho isso muito da hora. Hoje em dia, eu gosto muito ainda de cerveja, mas eu já tenho as minhas preferidas. Eu não me arrisco tanto, assim, a provar coisas novas. Hoje em dia eu já sei do que eu gosto. Por exemplo, Pale Ale aqui, que eu trouxe como um estilo de cerveja que eu gosto, eu detesto hoje em dia. Eu acho muito amarga, eu acho que não tem nada a ver. Eu tenho as minhas preferidas e eu vou nelas. O que, por um lado, é muito legal e, por outro, parei de experimentar coisas novas. Então, não sei, vou pensar sobre. Eu não gosto de refrigerante. Na verdade, eu nunca gostei e tomava meio que porque sempre tinha refrigerante nos lugares que eu ia, ou minha mãe sempre comprava e tal. Mas daí um dia eu falei, vou parar de tomar isso. E quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Desde então eu não tomo mais e eu não sinto muita falta. Tipo, eu não gosto de coca nem nada. Prefiro água. Eu já conheci 3 estados americanos e 2 países na Europa. Isso é muito legal. 2 países na Europa, 13 estados americanos. Tá bom, não conheci mais nada dos Estados Unidos desde que eu voltei de lá, mas agora eu conheço 32 países na Europa. Não na Europa, no mundo todo. Na Europa eu não sei exatamente quantos, mas só tinha vindo pra Amsterdã e Paris, então só te conhecia França e Holanda. E hoje em dia, né, 10 anos depois, 32 países, 33 acho, que legal. Eu amo o escuro, mas depende do escuro. Tipo, eu gosto de tomar banho no escuro e eu gosto de assistir filme no escuro e, sabe? Mas se eu tô sozinha no escuro, num lugar que eu não conheço, aí eu não gosto. Eu tenho rinite alérgica, então eu sempre vou estar, tipo, coçando o nariz, principalmente no Brasil. E porque nos Estados Unidos parece que minha rinite vazou, assim, e agora ela tá voltando. E eu também tenho alergia a mosquitos. Isso não mudou nada, eu continuo com rinite no Brasil, inclusive foi péssimo agora esse final de ano por conta da rinite, eu tive que ficar tomando antialérgico quase todo dia. Alergia a mosquitos, isso é muito verdade, eu todos os dias me ensaboava de protetor solar e repelente. Nossa senhora, eu sou muito alérgica a mosquito. E eu acho engraçado o jeito que eu falava, né, tipo... muitas gírias, um jeito tentando ser descolada, ou eu achava que eu era descolada e acho que, sei lá, eu achava que tinha que falar desse jeito. É engraçado, curioso. Eu amo cachorros e amo a Meg. Oi, Meg.
Eu continuo amando cachorros. Nessa época eu nunca tinha tido um gato, eu não cresci com gatos, diferentes do Lucas, por exemplo, que, tipo, desde pequeno a avó dele tinha muitos gatos. A minha família ninguém tinha gatos, então eu até tinha uma certa aversão a gatos, um medo, um receio, assim, né? Porque eles são peculiares. Então a minha coisa era sempre, tipo, com os cachorros, sabe? A dog person. Hoje em dia eu sinto que eu sou muito mais cat person. Eu continuo amando cachorros, acho eles a coisa mais fofa, mas parece que eu tenho mais jeito com os gatos hoje em dia, com os meus, inclusive. Eu adoro música que ninguém conhece, e quando eu gosto de uma música, eu ouço ela pelo menos 20 vezes no dia, e aí no outro dia eu ouço mais 20, e mais 20, mais 30, 40, até enjoar. Já paguei R$700 pra ir no show da Britney Spears, porque eu gosto dela desde que eu era muito pequena, então eu já vi ela muito de perto, porque eu fiquei na grade do show. E foi em São Paulo. Saudades. Bonitinha! Eu continuo com esse lance de música, eu gosto muito. E se eu realmente gosto de uma música, eu não me importo de ouvir, tipo, no repeat, sabe? Uma vez atrás da outra, até eu perder o hiperfoco nela e ir pra outra. E Britney Spears, vocês viram, se vocês viram o vlog lá na minha casa no Brasil agora, que eu filmei durante as férias, eu mostrei a minha caixa de lembranças com vários CDs da Britney, DVDs, enfim, muito fã. Não uso brinco, nenhum tipo de brinco, porque eu não gosto. Nessa época eu não gostava de brincos, hoje em dia eu gosto de ter brincos pequenininhos, tipo, tô com um brilhantezinho agora, eu gosto de brincos, assim, pequenos, no máximo uma argolinha. Não é sempre que eu uso brincos muito grandes, né? Tem pessoas que gostam super, né, de usar brincos grandões e todo dia estão com um diferente, belíssimo, mas pra mim não funciona. Eu não sei se é o cabelo, se é muito estímulo pra mim, sabe? Quando eu boto um brinco grande é porque eu tô com o cabelo amarrado e não tem nada prendendo no meu pescoço, senão dá errado. Uma coisa que vocês já sabem, mas é bom deixar registrado aqui, é que eu amo brechós. A minha roupa do dia a dia, se eu pudesse usar todos os dias, no verão, é claro, seria shorts e chinelo. E no inverno seria calça de moletom e chinelo. Todo mundo fala, e eu também admito, que eu sou muito mais racional do que emocional. Eu, às vezes, pareço até um pouco grossa quando as minhas amigas me pedem conselhos e elas ficam de mimimi, e aí eu falo, cala a boca. Claramente uma pessoa que não fazia terapia aqui. Nossa, muitas camadas. Pera. Sobre gostar de roupas confortáveis, sim, todos gostam até hoje. Sobre eu ser mais racional que emocional, discordo. Eu tinha essa coisa de que, eu sou muito racional, pra mim as coisas são preto no branco e não sei o que, mas eu acho que é muito porque eu tinha muitos sentimentos reprimidos, eu não conseguia nomear muito bem os sentimentos, sabe? Ou eu tava feliz, ou eu tava triste, ou eu tava braba, não tinha muito os sentimentos minuciosos que tem dentro desses sentimentos maiores, assim, sabe? Que depois de muitos anos de terapia, eu já faço terapia, sei lá, isso aqui é 2016, eu comecei na terapia em 2019, então você pensa, não entendia muito bem, assim, sabe? Eu chorava e pra mim era um absurdo chorar, como assim? Nossa, que fraqueza, que besteira. Até falando que quando eu dava conselho pras minhas amigas, elas estavam de mimimi, eu mandava elas calarem a boca. Que tipo de amiga era essa Michelle? Não sou mais essa amiga, eu não seria amiga dela. Hoje eu acho que eu consigo lidar muito bem, não só com os meus sentimentos, mas também ter muito mais empatia pelos sentimentos das outras pessoas. Eu acho que eu continuo sendo muito sincera, mas, sabe, hoje em dia eu entendo que eu posso ser sincera até certo ponto, eu não quero machucar alguém com a minha sinceridade. Se me perguntam a minha opinião, eu vou ser transparente, mas acho que hoje em dia eu tenho muito mais tato pra lidar com isso. E é claro que, né, a gente tá falando aqui de 10 anos de diferença. A maturidade, ela te ensina muita coisa, né? Eu sou muito perfeccionista também. Os meus amigos odeiam fazer trabalhos de aula comigo, porque eu sempre sou a pessoa que vai falar, não, isso não tá bom, e vai mudar 20 mil vezes. Eu adoro cozinhar, e eu descobri isso faz pouco tempo, mas eu adoro cozinhar. Eu sempre tenho que comer uma sobremesa depois do almoço. Não importa se seja uma fruta bem doce ou uma torta de chocolate. Eu tenho que comer alguma coisa doce depois do meu almoço, senão eu não sou feliz. Eu tenho mais calor que o normal. Às vezes eu andei o mesmo trecho que... Pera, que eu já passei de 50 fatos. Até onde eu vou com esses fatos? Meu Deus do céu. Enfim, várias coisas que ela falou até agora
eu continuo entendendo, assim. Talvez o doce depois do almoço nem tanto, mas seguimos. Eu sou bem medrosa, eu tenho medo de filme de terror, eu tenho medo de escuro onde eu não conheço, eu tenho medo de parque de diversão, de coisas altas, coisas rápidas, coisas que giram. Eu tenho medo de sentir adrenalina, não gosto de sentir adrenalina nem de me assustar. Eu sou meio, sei lá, eu falo humano o tempo todo. Tá, eu continuo sendo bem medrosa pra muitas coisas, mas acho que eu sou bem corajosa pra outras. Eu não gosto de montanha-russa, de parque de diversão, de brinquedos muito rápidos, sabe? Não, muito obrigada. E eu não falo mais mano o tempo inteiro. Vocês acham que eu falo mano o tempo inteiro? É isso que eu tava falando, esses vícios de linguagem da época, a forma de falar é completamente diferente. Eu acho que foram um pouquinho mais de 50 ou 50, a gente tá contando aí, e vocês sabem quanto foi, e provavelmente vai estar no título do vídeo, mas agora eu não sei quantos foram. É isso. Esses foram 54, 56 fatos sobre mim, sobre a Michelle de 2016, que estava em outra época da vida, mas que muitas coisas a gente tem em comum ainda. Acho que outras é porque, assim como qualquer pessoa, né, a gente tende a evoluir, a crescer, a amadurecer. E eu acho que é tão rico, tão precioso eu ter o canal. E daqui, de repente, 10 anos eu posso fazer um vídeo analisando esse vídeo, analisando o vídeo. Sabe assim? Tipo, é muito curioso e é muito gostoso ter isso tudo anotado há tanto tempo. Anotado no sentido de registrado, assim, né? E eu sou muito, muito sortuda de poder trabalhar com isso, de fazer disso tudo o meu ganha-pão, de ter você aí desse lado, seja você que tá aqui desde essa época ou você que veio um pouco depois, muito depois ou acabou de chegar. Muito obrigada por fazer parte dessa história, independente do tempo. Pra mim sempre foi um sonho nessa época, um dia trabalhar com isso era ainda um sonho. Nesse exato momento que eu gravei esse vídeo, eu não sabia muito bem do que eu ia fazer da minha vida, como é que seria, se um dia eu ia voltar a viajar ou quiçá morar fora, que era meu sonho desde o momento que eu saí dos Estados Unidos. Então, fiquei nostálgica. Gostei. Não senti tanta vergonha alheia assim. Eu olho mais pra essa Michelle com carinho, com respeito, com afeto, sabe? Queria dar um abracinho nela e falar, calma, vai ficar tudo bem. Você pode ser você não precisa, sabe, tentar trazer trejeitos ou gostar, fingir gostar de alguma coisa pra ser cool. As pessoas vão gostar de você do jeito que você é. E isso é muito, muito especial. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desses fatos. Pelo menos me conta 2 fatos sobre você, porque eu contei vários sobre mim aqui. Também me fala se você tá desde essa época, se você lembra de assistir esse vídeo. E não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrita. Eu amei rever esse vídeo com vocês, reagir aqui e lembrar um pouquinho de 2016. Um beijo e até a próxima. Tchau!